Meio-dia 43, nós temos entrevista ao vivo por link com o Pierre Andrade, que vai entrevistar o Abreu, da Regional de Saúde aqui em Paranaguá. Manda ver aí, meu querido. Pois é, Tony, eu volto a falar ao vivo aqui no Voz do Litoral, agora para falar sobre o Covid-19. A situação do coronavírus no litoral do estado preocupa, assim como em todo o Paraná e também como em todo o Brasil, principalmente pelo avanço da doença. Aqui no litoral do estado já são 211 casos confirmados da Covid-19. O número de recuperados pela Secretaria Estadual de Saúde é de 69 pacientes, mas a gente sabe que esse número já é maior porque há uma demora, um delay no envio das informações das secretarias municipais para a Secretaria Estadual de Saúde, além também de mais uma contraprova que é preciso ser feita para poder atestar que a pessoa se recuperou. Então, a gente sabe que o número de recuperados já é maior, mas oficialmente pela Secretaria Estadual de Saúde são 69 pacientes recuperados da Covid-19 no litoral paranaense. Infelizmente, 7 pessoas não resistiram à doença e terminaram em óbito. Abreu, vou conversar agora com o Abreu, ele que é diretor da Primeira Regional de Saúde, que abrange aqui os 7 municípios do litoral do estado. Abreu, a situação é preocupante, a gente vai viver agora uma semana complicada da Covid-19 aqui na nossa região. Boa tarde. Boa tarde, Pierre. Boa tarde, Tony. Nós vamos viver um momento, sim, em que vamos ter que aumentar os nossos cuidados em relação, especialmente, às práticas de prevenção, Pierre. A gente tem observado que o litoral segue a mesma tendência que o restante do Paraná. E a gente observou, nas últimas semanas, um acréscimo maior na incidência de casos de Covid. O litoral do Paraná ainda tem uma taxa de ocupação de leitos em torno de 50%, não nos deixa tranquilo, mas está dentro daquilo que a gente esperava, e contamos com o apoio da população para que as medidas de isolamento social, medidas de higiene sejam mantidas. Abreu, a evolução da doença aqui na cidade de Paranaguá, ela já é de uma forma comunitária, então já existe a transmissão comunitária aqui na cidade de Paranaguá. E no restante do litoral, é possível também atestar que as cidades aqui da região também já contam com transmissão comunitária? Sem dúvida, é possível sim. Quando nós observamos os dados, proporcionalmente 111 casos aqui, 100 no litoral, eles são muito equilibrados com a distribuição da população. Então, a incidência é a mesma, quase no litoral. Obviamente que tem algumas cidades que se destacam, como o caso de Morretes e de Guaratuba. Isso muito em função do brilhante trabalho que as equipes de vigilância epidemiológica municipal tem feito. Então eles estão indo atrás de prováveis suspeitos, testando e infelizmente confirmando esses casos, né? Mas mostra que no litoral nós já temos essa condição de não ter uma rastreabilidade de todos os casos, o que nos pode permitir afirmar de que nós vivemos uma situação de transição comunitária, Pierre. Abreu, os decretos publicados pelas prefeituras municipais aqui do litoral do estado, esses decretos são suficientes para poder evitar que a situação da Covid-19 fuja do controle na região litorânea? Olha, os decretos estão sendo construídos com muita base técnica, tem que cumprimentar todos os prefeitos em relação a isso. Contudo, se a nossa população do litoral não aderir às medidas que esses decretos indicam, nós vamos ter dificuldades. Eu vi a situação recente aqui no litoral dos prefeitos restringindo a entrada de turistas nas cidades, que foi uma medida muito correta. Contudo, ainda se observa nessas cidades algumas aglomerações feitas por pessoas que residem aqui. Aqui em Paranaguá, eu tenho observado que o prefeito tem tomado medidas bastante enérgicas junto com a sua guarda municipal, no sentido de coibir essas aglomerações, né? Se a população aderir a essas normas que estão sendo estabelecidas, nós teremos sucesso no enfrentamento dessa doença. Abreu, aqui você mesmo acabou de falar que no Hospital Regional do Litoral, aproximadamente 50% dos leitos
destinados para pessoas com Covid-19 estão ocupados. Essa taxa, ela preocupa e em caso de existir um acréscimo no número de pessoas internadas no hospital regional por causa do coronavírus, existe a possibilidade de ampliar o número de leitos ou você acredita que esse número de leitos ele já é o máximo disponível atualmente aqui? Não, nós podemos ampliar ainda o número de leitos que temos disponível aqui no Hospital Regional do Litoral. Há sim, capacidade técnica de fazer isso. Nesse momento, essa taxa de ocupação ela está próxima do limite que o hospital comporta, porque quando a gente fala que está com 50% de taxa de ocupação, a gente tem que lembrar que esses pacientes têm uma longa permanência e essa realidade pode mudar de um dia para o outro, como está acontecendo em algumas regiões do Paraná. Então, a gente tem uma tranquilidade de que possa ainda absorver parte da demanda provável que terá e ela será tanto menor, insisto nesse tema, quanto maior for a adesão da população às medidas de prevenção, que nesse momento, é o isolamento social e o cuidado, o uso da máscara e o distanciamento entre as pessoas. Não quer mais pedir, né, que a população higienize bem as mãos, evite sair de casa, evite levar as mãos aos olhos, ao nariz, à boca e, é claro, evite aglomerações e contato com outras pessoas. É verdade. Eu tenho ouvido todos os meios de comunicação aqui do litoral que estão empenhados no apoio ao enfrentamento dessa doença e sempre vejo todos os jornalistas, os repórteres, reforçando a ideia do isolamento e pedindo apoio da população. Então, isto que a nossa mídia tem nos apoiado muito e ajudado, tem que ser entendido e praticado, principalmente pelas pessoas. Tony, você tem alguma pergunta para o Abreu? O Abreu acabou de comentar sobre essa questão aí de turistas virem para o litoral do Paraná. Pontal do Paraná, eu estava acompanhando as informações de lá e Pontal conseguiu evitar a entrada de 2.000 pessoas, mas entraram outras milhares que conseguiram provar que tem imóvel e tal. Eu gostaria de saber do senhor, que é uma autoridade da saúde, se isso pode ter algum reflexo daqui a alguns dias para todos nós aqui no litoral do Paraná, essa falta de responsabilidade, de consciência desse povo que invade o litoral, ajudado também pelos daqui, que a gente sabe, o senhor também citou, que tem aglomeração para todo lado, né, doutor Abreu? Sem dúvida. Nós observamos, vamos pensar nos feriados que já passaram. Nós tivemos um feriado prolongado no dia 1º de maio e anterior teve que foi o feriado de Tiradentes. Nos dois, Tony, depois de 15 dias da ocorrência do feriado, a gente identificou aqui no litoral um acréscimo de casos maior do que foi o acréscimo na média do Paraná, mostrando de forma inequívoca de que esse deslocamento traz sim problemas e expõe a riscos a população do litoral. Eu entendo que as pessoas se sentam no direito de utilizar esse espaço. O litoral do Paraná, você bem sabe, Tony, tem essa característica que cerca de 80.000 residências são de ocupação ocasional e as pessoas acham que estão vindo praticar um direito individual seu, que reconhecemos. Mas nesse momento o que nós pedimos é que o direito coletivo, ele supera o direito individual, porque nós temos clareza que esses deslocamentos, e aqui no litoral isso está comprovado, traz riscos para a nossa população. Os turistas serão muito bem-vindos, né, Tony, em outros momentos, mas nesse momento da pandemia, por favor, permaneçam em quarentena nas suas casas, no local onde residem habitualmente. Esse é o José Carlos de Abreu, diretor da Primeira Regional de Saúde aqui da cidade de Paranaguá, que fica na cidade de Paranaguá, mas atende todo o litoral. Tony, você tem mais alguma pergunta para o Abreu? Rapidinho, Pierre. Doutor Abreu, é a seguinte, existe alguma medida que venha a ser tomada mais de restrições mais fortes pelo governo do estado do Paraná? A gente viu que em Curitiba o Rafael Greca e a secretária municipal de saúde endureceram o jogo
mandaram fechar bares e outros locais, parques, igrejas. O povo não estava respeitando. Essa medida pode ser parecida no estado do Paraná também? Sim, Tony, essa questão já foi anunciada, inclusive, pelo nosso secretário, pelo Beto Preto, que reafirmou de que o não cumprimento e o aumento desta incidência de casos pode levar, sim, o Paraná a decretar medidas muito mais enérgicas, chegando, inclusive, em algumas regiões ao lockdown. Então, nós queremos evitar isso, porque nós estamos fazendo um trabalho muito no sentido de preservar as atividades essenciais, permitindo com que setores que são importantes para a vida do cidadão continuem sendo utilizados, mas nós precisamos contar com a colaboração de todos. Não adianta abrir supermercado para ir a família inteira no supermercado. Então, as pessoas têm que ir uma única pessoa, porque isso é uma medida de solidariedade humana e de respeito à vida do próximo. Então, vamos pedir que a nossa população aqui do litoral, se comporte dessa maneira e, seguramente, o Estado está avaliando todo dia, através do COE estadual, o comportamento dessa doença, e medidas mais duras podem ocorrer, sim, Tony. E falando para o pessoal do litoral do estado, explicando sobre algumas medidas, sobre o avanço do coronavírus, José Carlos de Abreu, ele que é o diretor da 1ª Regional de Saúde, que abrange aí as 7 cidades do litoral paranaense. Abreu, muitíssimo obrigado pela sua participação no Voz do Litoral, conversando com a população do litoral do estado. E fica aqui o pedido para que a população tome as devidas precauções, que a população continue cumprindo isolamento social, principalmente as pessoas que fazem parte do grupo de risco, né, os idosos, pessoas que têm algum tipo de doença crônica, crianças. Então, principalmente essas pessoas, evitar sair de casa, e aí as pessoas que precisam sair, que tomem os devidos cuidados, sempre se higienizando, sempre evitando levar as mãos à boca, aos olhos, ao nariz, e também evitando aglomerações, evitando contato com outras pessoas. Né? É verdade, PR, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse meio de comunicação, falando com os nossos telespectadores, e apelo para que as pessoas nos apoiem, nos ajudem, restringindo o seu deslocamento nesse momento, que vai passar. Pois é, Tony, depois de conversar com o Abreu, eu retorno com você aí no estúdio do Voz do Litoral. Muito bem, obrigado. Nós vamos para um intervalo. Na sequência, Diana Túlio entrevista o Jean Franck e também o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque. Até já.